Hoje nós vamos falar sobre o luto. É isso mesmo, é um tema que muita gente não gosta de pensar, de abordar, mas é um tema importante. Você vai entender no programa Sem Limites de hoje. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aí. É muito importante para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve também no nosso canal. E também a gente está pela Sara Brasil FM de São Paulo. Que prazer, que alegria estar chegando até você para falar desse tema que é o luto. É um tema que é um tabu, muita gente não fala, muita gente não aborda esse tema, mas é um tema importante. E eu queria até começar o programa já contando aqui um testemunho. Eu recebi um ensinamento da Bispa Lúcia a respeito desse tema. Uma vez, numa reunião, ela ensinou para a gente que nós estávamos chegando a uma idade onde a gente ia começar a perder alguns entes queridos e que nós deveríamos tomar uma atitude naquele momento de nos aproximar dessas pessoas, de passar mais tempo, de falar aquilo que a gente nunca tinha falado, ou que a gente tinha vontade de falar. E eu pude fazer isso com meu pai. Eu moro em São Paulo, meu pai morava em Belo Horizonte. Naquele dia eu falei, puxa vida, eu preciso me aproximar mais do meu pai. E eu lembro que a gente entrou no período da pandemia, após essa reunião, e eu fui muito em Belo Horizonte, eu conversei muito com meu pai, falei algumas coisas que eu tinha vontade de falar. E, infelizmente, no meio da pandemia, meu pai faleceu de Covid, e eu agradeci a Deus por aquele ensinamento. Eu agradeci a Deus pelo fato dela ter... Se a bispa não tivesse falado aquilo, se ela não tivesse tocado naquele assunto, eu talvez não teria ido visitar meu pai, achando que ele ia viver muito mais tempo, e eu não teria tido a oportunidade de dar os abraços que eu dei, de falar eu te amo, de poder pregar mais para ele. Eu já tinha pregado, mas preguei mais o evangelho para ele. Então, esse tema acaba sendo um tema importante, né, gente? Porque se a gente não parar para pensar nisso, a nossa sensação é que as pessoas que a gente ama, que as pessoas que a gente gosta, vão viver eternamente, e a gente não se prepara para esse momento. E eu acho que o mais importante da gente falar do luto aqui é ajudar as pessoas a se prepararem para esse momento. A se prepararem e a superarem também quem está vivendo, né? Eu sempre me questionei isso muito, assim, por que é tão difícil a gente aceitar a morte, né? Já que é uma coisa que é o ciclo da vida, não existe, assim, a vida só existe porque existe a morte, né? E aí tem um versículo que eu gosto muito, que está em Eclesiastes 3:11, né? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, acho que dentro do nosso coração está sempre a eternidade. A gente sempre acha que vai ser para sempre. E aí a gente é engolido, às vezes, pelos compromissos, pela vida corrida, pelos sonhos, por aquilo que a gente está vivendo no hoje. E ninguém pode prever a morte, né? Claro que na velhice se espera que as pessoas vão ter tempo de vida, né? Mas não é só quem está velhinho que pode morrer, né? O tempo inteiro está todo mundo... se você está vivo, você tem que estar se preparando para esse momento. Tem uma máxima, né? Para morrer basta estar vivo. Exato. Né? Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. E não é... Muita gente fala, não vou nem pensar nisso. Tem uma superstição, às vezes, das pessoas, né? Se eu ficar pensando nisso, né? A pessoa vai morrer mesmo, vai acontecer alguma coisa, e não é por aí. A gente precisa se preparar para esse momento, né? A verdade é que Deus não nos criou para esse momento, né? Deus nos criou para a eternidade. Porque se a gente for olhar, como a Bispa Lúcia fala, né? Ela estava falando sobre isso, no original, lá no Jardim do Éden, a morte só surgiu por causa do pecado. Por causa da escolha do homem. Se não tivesse pecado, era para nós estarmos vivendo eternamente. Então, a morte surgiu por causa disso aí, por causa que o pecado entrou. Então, a gente não está preparado para vivenciar essas questões. Por isso que para muitas pessoas é um tabu, como você falou, né? Que as pessoas não estão preparadas para viver esse momento.
e por não estarem preparadas, elas temem, né? Até a própria Bíblia fala, né? O mal que eu temia, né? Sobreveio a mim. Então, ou seja, quando você está com muito medo de alguma coisa, que ele realmente vai acabar acontecendo com você, porque foi assim com Saul. Lembra quando Saul teve medo? Ele sentiu medo, foi para a guerra, mas ficou com medo porque ele foi consultar a vidente lá, né? A vidente falou coisas para ele e ele ficou com medo de ir para a guerra. Né? Jó tem essa frase de Jó, né? O Jó, mal que eu temia me sobreveio, né? Entendeu? Então, assim, por causa do medo que ele teve, ele acabou realmente morreu. Morreu ele, morreram os filhos. Então, assim, foi o quê? Acho que ninguém quer morrer. A verdade é essa. Mas todo mundo soubesse como que é lá, né, o céu, a eternidade, a gente já queria ir já hoje. Mas o negócio é que a gente tem uma vida aqui. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Não, um ponto interessante, Camila, até dentro disso que você falou, como Deus não nos criou para a morte. No Éden não tinha morte, a morte entrou depois do pecado. E nós fomos criados para a eternidade. Para o cristão, o luto acaba se tornando mais fácil de lidar. Acaba se tornando mais fácil. Porque morreu um crente, você fala, não, agora ele está na glória, agora ele está... Paulo falava, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Enquanto eu estou aqui vivendo com Cristo, eu estou passando pelas batalhas da vida, pelas lutas que nós passamos aqui na Terra. Quando eu estiver na eternidade, lá é tudo maravilhoso, lá é tudo perfeito, lá é o Éden, dor, né? vai ter tudo sofrimento, perfeito. vai ser Então, só alegria. Para o cristão, morrer é lucro. Por isso que eu já vi muito velório de cristão tendo festa, não tinha quase ninguém chorando, uma alegria, não pelo fato da pessoa ter morrido, mas por saber uma gratidão também, que ela né? está na eternidade, que ela foi salva, que ela cumpriu o propósito dela aqui na Terra, que ela viveu dentro da vontade de Deus, né? Agora aquela coisa, né? A lei da vida. A gente sabe, entende que, como a lei da vida é à medida que a gente vai, né? Como é que é a nossa vida? A gente nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre, não é? Então a gente entende que, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a ordem natural das coisas é que os mais velhos vão primeiro. Eu acho que a grande contradição de tudo isso que nós estamos falando aqui é quando você perde alguém ou algo muito significativo para você, porque o luto é isso, né? É a perda de alguém ou de algo que é muito significativo para você. O luto, né, não necessariamente, a gente vai falar só sobre pessoas, mas o luto também se refere a algo que você perdeu, seja uma pessoa ou algo que seja muito importante e significativo para você, para a sua história. Então, pessoas que perdem algo significativo, elas vivenciam o luto. Então, como eu estava falando, a grande questão é quando você vivencia essa parte né, que nós estamos dizendo, de pessoas muito jovens, de filhos muito novos. Quando sai da ordem natural. Quando sai da ordem natural das coisas, exatamente. Fica mais difícil de nós enfrentarmos essas situações. Até essa mensagem da Bispo que eu abri o programa falando, é um filho se preparando para a morte do pai. Dificilmente um pai vai se preparar para a morte do filho. Dificilmente um pai vai falar, não, e se eu perder meu filho? Não, o pai não pensa nisso. O pai, a não ser que o filho já esteja doente, já esteja com alguma... Mas o pai normalmente não pensa nisso. Aí é quando o luto nos pega de surpresa. Então, eu acho que a gente pode dividir aqui em dois aspectos, né, a questão do luto. Primeiro, eu me preparar para o luto. Eu não ser pego de surpresa, que entra muito a questão do remorso, né? Sim. Quem sofre muito com luto é porque não fez em vida o que queria fazer para aquela pessoa. E agora não tem mais oportunidade, né? Depois não tem como honrar mais. Tem essa questão interessante também que, às vezes, a gente se assume na própria vida para fazer tanta responsabilidade, tanta coisa, que as relações vão ficando de lado, né? Então, eu quero visitar os meus pais. Vou deixar para a semana que vem, porque essa semana tem, sei lá, tem um congresso da minha profissão. A semana que vem, de novo, surgiu outra oportunidade. Aí a gente vai sempre postergando, quando vê, não dá mais tempo. Então, eu acredito que essa dica é uma dica, assim, fundamental, né? Abraça hoje, fala hoje, procura hoje. Quando passa, vem o remorso, né? Exato. Por que eu não fui antes? Por que eu não falei? E para que viver que eu o não remorso? fiz? Vamos viver hoje, vamos fazer agora. O problema é sempre esse, né? Viver quantas hoje. Pessoas que estão... A gente já teve um programa aqui falando sobre a importância do perdão, né? Quantas pessoas hoje não conversam, filho que não conversa com pai, pai que não conversa com filho, irmãos que não conversam, e aí vai esperar chegar essa hora para poder falar, puxa, perdi o tempo, né? Então, o intuito nosso aqui desse programa é poder ajudar você nisso, né? Poder despertar, assim como eu fui despertado um dia por aquela palavra, por aquela mensagem,
e até fiquei surpreendido da preocupação da Bispa Lúcia, né, com todas as áreas da nossa vida, inclusive essa. Então, que você possa se despertar para isso e poder vencer, né, quando, infelizmente, a situação chegar na tua vida. E também tem o segundo ponto, que é quem já está no luto ou até pessoas que ficaram presas. Antes de falar disso, deixa eu chamar o primeiro vídeo aqui da internet, uma explicação a respeito desse momento do luto. Pode soltar. Isso que a gente tem enterro, porque a gente precisa se despedir da pessoa, isso é muito importante. Assim, para o ser humano, você tem rituais de passagem, né? E esse é um deles. Por isso que as pessoas que normalmente perdem pessoas em acidentes, por exemplo, acidentes aéreos, elas tendem a ter um luto maior por mais tempo, porque elas não tiveram corpo. Então, é como se a pessoa, tipo, não tivesse morrido, assim, né? Porque você não viu. Então, aquela coisa do, tipo, morreu, isso é importante. O que eu acho que ela pode fazer? Primeiro, ela pode se despedir dessa pessoa, que é uma coisa importante de ser feita, da forma dela, do jeito que ela quiser, escrevendo uma carta, indo no cemitério, não sei. Mas colocar essas coisas para fora, dizer o que precisa ser dito e entender que a pessoa que partiu, ela continua viva dentro da gente. Porque aquilo que a gente aprendeu com aquela pessoa, aquilo vai permanecer, porque os ensinamentos e as coisas você vai passar para frente. Olha aí que interessante. Então, é importante, para superar o luto, a pessoa viver o luto, né? O exemplo bíblico que eu queria dar, está lá em Gênesis 11, é o pai de Abraão. O pai de Abraão, Terá, ele perdeu um filho chamado Arã, que é o que nós falamos aqui, de um pai perder um filho, não é a ordem natural das coisas. Não. E a Bíblia fala que ele estava em direção a Canaã, que era a terra prometida, que é a terra que Deus chama Abraão para ir para essa terra. Só que ele para num lugar chamado Arã, que é o lugar que tem o mesmo nome do seu filho, e a Bíblia diz que ele morreu ali. Ele não chegou no destino, ele não chegou no lugar que ele tinha para chegar. Então, muitas pessoas não vivem o luto, e por não viver o luto, elas não conseguem superar o luto, e por não superar o luto, elas ficam paralisadas em suas vidas, né? Eu acho que uma coisa que é pouco falada é que o luto ele tem um processo. Então, às vezes é muito difícil, porque quando você perde alguém, você precisa ter paciência para esse processo. A gente quer que passe logo, porque é ruim, né? Dói. E aí, quando dói, a gente quer sair logo da dor. E, às vezes, a próxima fase que vem é uma fase que dói ainda mais do que você está vivendo. Então, tem que ter muita paciência, tem que mergulhar nas fases que tem para viver mesmo. Você tem que chorar, é tempo de chorar. Se é tempo de se despedir, é tempo de se despedir. Como é que fala? As fases do luto, né? Quais são? Vocês estavam discutindo isso antes da gente começar, né? Estávamos falando sobre isso. Tem duas linhas, né? Que difere um pouco da outra. Quais são essas fases? Tem uma linha que defende que são 4 fases e a outra que são 5, né? Mas é tudo bem parecido, assim. A primeira fase é a negação. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, perdem pessoas queridas da família e as pessoas dizem, nossa, fui no velório de fulano, o filho não estava nem chorando. Mas é porque a primeira fase é a negação. Então, demora a cair a ficha, né? Que o pessoal fala. Negação. Como se não, ele não morreu, a pessoa fica com aquela expectativa que um dia a pessoa vai entrar ali. Vai acordar amanhã, o horário de encontrar vai encontrar de novo. Demora a gente entender, porque a eternidade está no nosso coração, né? Sim. Então, primeiro é a negação, a segunda a raiva. Depois da raiva, barganha ou negociação, é quando você vai... Não, tá tudo bem, eu não tenho essa pessoa, mas eu tenho aqui tenho como honrá-la dessa maneira, né? Aí tem algumas linhas que colocam a depressão como a 4ª fase, e tem outras linhas que já colocam a aceitação, que seria a 5ª na primeira linha. Não chega né? a passar pela depressão, pela aquela tristeza obrigatoriamente. profunda. Então, essa é a linha que eu estou falando. A Bispa Lúcia, ela fala que existe primeiro a negação, depois a barganha, que é quando você vai brigar com Deus, perguntando, Deus, por que o Senhor permitiu, por que isso aconteceu? E depois ela fala que vai vir a depressão. Automaticamente, todo mundo que pede algo fica triste. Então, você vai passar por algum grau de depressão, ou mais forte ou mais leve. Isso vai depender de cada pessoa. Depois que você sai da depressão, vai vir a raiva. Né? Você vai ficar com raiva de você vai querer ficar questionando as coisas. Por que eu deixei meu filho viajar? Por que eu permiti que meu marido foi naquela viagem? Então, assim, é essa a questão, né? A raiva. E depois, né, negação, barganha, depressão, raiva, aí sim vem a aceitação.
que é quando você automaticamente você já passou por todos os estágios, aí você vai entender, puxa, realmente o que tinha que acontecer aconteceu. O que a gente pode dizer que eu vou tem vivenciar. todos esses estágios, às vezes muda a ordem para alguns. E o que a Bispa Lúcia falou também é outra coisa interessante. Ela falou o seguinte... Tem gente que já aceita na hora Sim. e já entra na barganha. Depois vai para a raiva. Ela falou Depois vai isso. pra raiva. Não existe uma ordem cronológica para você passar pelas fases do luto. Algumas pessoas vão sentir outras coisas antes do que as que nós falamos aqui, não necessariamente nessa ordem. Uns vão sentir mais, outros vão sentir menos. E outros vão passar de uma fase já para outra. Então, assim, cada pessoa ela vai vivenciar o luto de uma forma específica. É muito de pessoa para pessoa. O que a gente tem que falar com as pessoas aqui hoje é que, sim, a gente precisa estar preparado e a gente precisa vivenciar. Né? Não tem como fugir. Lembram quando a cantora Isla perdeu o filho dela? Que ele teve uma meningite, ele ficou nela, ele faleceu, acho que ele tinha 18 anos. E até hoje a Isla, ela ainda fala, né? Ela passou por um processo muito difícil, inclusive ela teve ajuda até da Bispa Ana Almeida, que também é uma especialista nessa área, irmã da Bispa Lúcia. E ela fala que se ela não tivesse tido essa ajuda, né, para ela aprender a passar por esses momentos, ela falou que seria muito mais difícil. Então, ela fala que, às vezes, você supera. Só que tem vezes que você vai lembrar e, sim, você vai ficar com saudades, você vai chorar. E ela falou, chora. Quando der vontade de chorar, chora. Lamenta. Tem que viver. O que não pode é fingir que aquilo não aconteceu, né? E você querer pular uma fase que você depois vai ficar com a sua vida emocional mal processada. Porque uma Isso hora aí é vem, péssimo, né? Quem uma hora segura vai o luto, vir. uma hora ele... Não adianta dar uma de durão, porque chega uma hora que o coração vai explodir, né, se a gente não resolver os negócios. Então, tem que aprender a vivenciar. Né? É uma coisa difícil da gente falar, da gente vivenciar. Eu, né, por enquanto, a única pessoa que eu perdi foi a minha avó paterna e meus avós paternos e meu avô paterno. Então, assim... É difícil quando você perde um ente muito mais próximo, né? Um irmão, ou os pais, o tio, o primo, filho, enfim. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender, porque se a gente não falar... Vou chamar mais um vídeo aqui. Olha que eu achei interessante esse conceito. Vamos assistir. Você não tem como abrir a panela. Tem que soltar a fumaça aos poucos. É um processo lento. Por quê? Com a morte, com o luto, não é a outra pessoa que morreu. Ela continua contigo, você continua lembrando dela. É você que morreu para ela. Você não tem saudade do outro. Você tem saudade do que você nunca mais será para o outro. Caramba. Você pensa, não no abraço que você não vai dar, no beijo que você não vai dar. Você pensa no beijo que não vai mais receber, no abraço que não vai mais receber. A morte é a nossa inexistência. A morte do outro é a nossa inexistência. A gente não tem mais aquela pontada, eu nunca mais vou poder ligar. Não, eu nunca mais vou poder receber aquele telefonema. Eu nunca mais vou receber aquela visita. Por isso que ela desconstrói. Porque pela primeira vez você deixou de existir para alguém. E essa pessoa continua mais viva do que nunca dentro de você. Olha, interessante esse conceito, né? Por isso que é importante, enquanto você está em vida e a outra pessoa também, você fazer tudo que você deseja, né? Você conseguir se aproximar, pedir perdão, engolir o orgulho. Eu sempre digo isso, vencer o orgulho é muito mais fácil do que vencer o remorso depois de uma perda, né? Então, pensa um pouco nisso. Às vezes você está aí cheio de orgulho. Não, eu não vou procurar fulano, eu não vou procurar ciclano. Não, ele que me procure, foi ele que errou comigo, que a gente é muito vitimista também, né? Mas vale a pena você passar por cima de qualquer situação para poder vencer esse orgulho, falar com a pessoa, se aproximar, para não chegar na hora que você perder essa pessoa, vir um remorso. E aí eu acho que o mais forte desse remorso é não ter mais o que fazer, né? Não ter. Tem uma coisa interessante sobre esse vídeo, que assim, quando a gente vai falar sobre identidade, nós afirmamos a nossa identidade através das relações que nós temos. Então, a minha relação com a bispa, por exemplo, cada
tudo que ela me fala, a maneira que a gente convive, reafirma quem eu sou para ela. Então, eu aprendo a respeito de mim mesma, da minha identidade na nossa relação. Quando uma relação é abalada, seja porque rompeu o relacionamento, teve uma briga, teve algum problema, ou porque alguém morreu, essa parte da minha identidade fica mexida. Eu não tenho mais essa parte minha para ser afirmada daquela maneira. E aí entra o luto. Então, o luto ele não é só de pessoas, né? O luto é necessariamente de relações, da sua relação consigo mesmo, em uma profissão, na relação com o outro, num casamento. E aí, quando nós concentramos as nossas relações em uma pessoa quem só... perdeu o emprego é uma espécie de luto. É um luto, porque ela você gostava muito daquele trabalho, Isso. de repente ela perdeu o emprego, Quantas histórias de pessoas que fizeram a carreira em uma empresa, passaram 10 anos trabalhando ali, e ali, depois, quando elas se aposentam, elas vivem o luto daquela história, né? E é muito difícil recomeçar, porque você Então o luto é muito mais amplo do que a gente muito mais amplo. pensa, né? E aí nós podemos falar também assim, o quanto é importante você não... Que é uma coisa que é importante frisar. As pessoas que... Tem muita gente que, por exemplo, se casa e a vida da pessoa se torna o cônjuge. Então, quando perde o cônjuge, perde muito. Porque toda a sua identidade estava na casa, em volta daquilo ali. Então, como é importante a gente dinamizar as relações, ter várias relações, né? ter muitos papéis, não se dedicar só à profissão, ou só ao ministério, ou só... Porque essas fases mudam, a minha fase ministerial vai mudar, minha fase profissional vai mudar, e eu preciso estar aberta para essa nova Ana que vai surgir a partir dessas novas fases, e para deixar a Ana do passado para trás, né? Uma coisa também interessante, eu converso muito sobre isso com a doutora Silvana, né, que é a minha terapeuta, e ela diz que existem algumas coisas do luto que são importantes a gente fazer. Então, para quem está vivendo o luto hoje, tem uma dica, por exemplo, que ela me deu muito legal, chamada Caixa da Saudade. Então, o que você vai fazer quando você precisa se despedir de alguém? Faça uma caixa da saudade. Você não vai guardar tudo daquela pessoa, mas as coisas que te lembram, às vezes algumas fotos, algo que era dela, que ela te deu, você coloca na caixinha. Você viu o que o pessoal está fazendo? Essa semana saiu algumas notícias. O pessoal vai lá no Google Earth e acha a imagem com a pessoa que já faleceu. Na hora que aquele carro do Google passou, filmando a rua, a pessoa estava lá. Aí a pessoa vai lá, põe o endereço daquela rua e consulta aquela imagem para ver um pouquinho a pessoa ainda viva. Olha a pessoa só. ali na rua caminhando, em frente à casa, parada lá, e o carro do Google passou filmando. E as pessoas Tanto que a saudade fica grande, né? Você vai atrás até do Google. Bom, eu acho que o vídeo que a gente acabou de ver é um vídeo muito interessante, mas eu acho que ele foi um pouco extremista. Quando ele fala que a morte do outro é a minha inexistência. Tá, ok, o que ele quis dizer aqui, eu não vou perder, eu vou deixar de ganhar. Mas eu acho assim, eu não posso pensar totalmente que na minha inexistência, eu vou continuar existindo, apesar daquela pessoa não continuar. É a sua inexistência, Camila, naquele relacionamento. Sim, é o exemplo que a Ana deu. A vida da Ana tem 24 horas por dia, mas naquelas 24 horas, 1 hora você estava presente. Aquela 1 hora ela perdeu, ela deixou de existir. Não, como eu falei, eu não vou perder, eu vou deixar de ganhar. Basicamente o que ele quis dizer ali foi isso. Né? Você não tem que pensar no abraço mais que você não vai poder dar. Você não vai receber, você vai pensar no abraço que você vai poder dar. Então, assim, basicamente o que ele dizer é isso. Então, assim, mas apesar de tudo que ele falou ali, amém, ok, né, a morte do outro é minha inexistência. Sim, inexistência de tudo que eu tinha com aquela pessoa. Com aquela pessoa. Aquela relação. Mas independente da Não minha é da vida. que sua vida acabou. É bom você ter falado Então, mas isso. muitas pessoas porque muita podem. gente pode pensar dessa forma. Exatamente. Não, então o outro morreu, minha vida acabou. É não nisso que sei. eu estou chegando, porque Não. muitas pessoas já falaram isso. É, Nossa, agora não, minha vida acabou. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Porque a pessoa Mas está tão é o que ligada a Ana naquele acabou de relacionamento. falar. A pessoa tão apegada ao esposo, ela perde o esposo, acabou a vida Ou dela. a mãe, ou o pai. 90% da vida dela era dedicada ao esposo. Aí perdeu o esposo, acabou a vida. Mãe que é muito dedicada ao filho, perdeu o filho, acabou, né? Principalmente sou filho único. Então a gente tem que ter esse cuidado. Você tem um livro para apresentar aí, Tem Ana? um livro aqui, Quando a Fé Parece Falhar, do bispo Robson Rodovalho. Aqui nesse livro, ele traz assim, diante de uma frustração, como se reerguer e manter a sua fé, que é por onde começar. O primeiro passo é sempre acreditar a fé. Então, passa lá no SBE, adquire esse título, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbeshop.com.br. E se você quer patrocinar o nosso programa, quer ver sua marca divulgada aqui, tanto no YouTube, na TV e na rádio, é só você mandar um direct pra gente lá no @semlimites.tv, que é o nosso Instagram, tá joia?
Vamos assistir mais um vídeo da internet e já vamos entrar aqui em como lidar com o luto para a gente já ir finalizando. Da virada de chave foi quando eu saí da vítima, e agora eu não tenho mais meu pai, eu não tenho mais aquele amigo, aquele suporte, eu saí realmente daquele lugar de, e agora? Vinha gatilhos do luto, às vezes eu falava, isso eu conversaria com meu pai, e aí eu chorava. Isso eu falaria muito com ele, isso eu queria trocar uma ideia, queria dar um abraço, e aí eu chorava. Então eu percebi que o meu pai já tinha deixado dele, em mim, tudo o que ele precisava ter deixado, e que estava dentro de mim já, o meu pai, e tudo o que ele precisava ter passado para mim. Então eu precisava se conectar com ele dentro de mim e saber que eu tinha todas as ferramentas, todo o conhecimento, todo o amor, todo o acolhimento, tudo o que ele tinha me passado necessário para seguir agora sem a presença física dele aqui. E aí você também se empodera nesse luto, falando, tá, agora ele passou o bastão realmente para mim. E agora tudo dele que eu preciso tá dentro de mim. Olha aí, uma maneira de você sair do luto é de sair da posição de vítima, né? Você aceitar o luto, vamos resumir, mais difícil, seria isso, né? aceitar, recordar das coisas boas e aceitar que você não vai ter mais aquela pessoa e seguir sua vida, né? Tem uma coisa muito perigosa que acontece no luto, quando a gente vai falar sobre família, que é isso que ela disse, né? O fulano passou o bastão para mim. Então, às vezes a gente tende a, diante de uma situação, vamos supor, uma família muito grande que tem muitos filhos, e aí o pai daquela família morre, ou a mãe daquela família morre, alguém morre. Um dos filhos quer ocupar esse lugar para o resto dos irmãos. E isso é muito perigoso, porque quando isso acontece, essa pessoa que se dispôs a fazer isso vai abrir mão da vida dela para entrar na vida de alguém que não está mais. E aí ninguém vai conseguir viver o luto e todo mundo vai adoecer emocionalmente ali. Então, e é bem assim, fácil de entrar nessa posição. É muito comum acontecer isso. É o automático, né? A nossa dívida pela vida... Alguém assume o papel daquela pessoa. Alguém assume o papel e não pode. Então, quando a gente fala de passar o bastão, acho importante a gente falar... A gente está dizendo de honrar. Eu vou honrar a educação que essa pessoa me deu, os ensinamentos dessa pessoa para mim, a vida que eu passei com essa pessoa, mas ocupar o lugar dela não cabe a mim. A fase natural depois do pecado é essa, nascer, desenvolver, reproduzir, morrer, envelhecer e morrer. Então, eu preciso viver todas essas fases. Eu preciso deixar com que as pessoas que eu amo também vivam essas fases, né? Porque senão a gente abre mão da nossa vida. Quantas pessoas se separam quando os pais morrem, porque a mãe morreu, o pai ficou sozinho, então eu vou cuidar do meu pai, e eu deixo meu casamento. É assumir os papéis que não são nossos. Isso tem uma consequência muito grande lá na frente, porque uma vez eu vi uma pessoa, quando faleceu, ela estava vendo, e ele falou, agora você vai ser o homem da casa, você vai cuidar de tudo. Olha que forte. Então, assim, aquele filho estava assumindo um papel do pai... Que não era dele. Que não era dele, automaticamente, né? Porque o pai falou isso antes de falecer. Então... Ou às vezes, né, a mãe também fala assim, minha filha, agora você vai ser, né, a mulher da casa que vai cuidar de tudo. Então, assim, isso é muito perigoso, porque... Olha aí, quanto ensinamento... Lá na frente pode dar alguma consequência. É bem forte. Quanto ensinamento importante, né? A gente viu aqui, espero poder ter ajudado você a refletir nesse tema, né? E assim como um dia eu fui ajudado e pude passar pelo luto de uma forma menos danosa, né? Porque sempre é danoso, não tem jeito, mas... uma forma um pouco mais amena, né? E você gostou aí? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, ajuda a gente a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Quer conhecer a gente? Nós estamos na Sara Nossa Terra, da Augusta, Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Quem quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, vai onde, Camille? É só você entrar lá em saranossatera.com.br, lá você vai na aba Igrejas, lá você vai encontrar endereço de Sara Nossa Terra em todo o Brasil. Qualquer lugar que você estiver no Brasil, é só você clicar lá, você vai achar uma igreja com os horários e o contato de lá. Se você quiser vir aqui, como o Cristiano já falou, vem aqui nos dar um abraço, nos conhecer pessoalmente, nós estamos pertinho da Avenida Paulista. É isso aí, tá bom? Se inscreve aí também no nosso canal, deixa o seu like, vou repetir aqui, é importante isso para nós, tá joia? Chegamos ao final, que Deus abençoe, um forte abraço, fica na paz.